Então aqui tem alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Esse primeiro eu fiz, que é do carbonato de cálcio, mostrando o passo a passo. Primeiramente, você vai olhar qual é a substância ou a molécula que você está querendo calcular essa massa molar e você vai encontrar quais são os elementos químicos presentes. Então, aqui nós temos cálcio, carbono e oxigênio. Vou lá na tabela, o cálcio apresenta uma massa de 40, o carbono de 12 e o oxigênio 16. Eu vejo qual a quantidade de cada um desses elementos na molécula ou na substância que eu estou estudando, né? Então, tem 1 cálcio, 1 carbono e 3 oxigênios, tá? Então, essa multiplicação que está sendo mostrada aqui, ela está multiplicando a massa que foi encontrada na tabela periódica pela quantidade desse elemento na substância. Então, 40 vezes apenas 1, continua o 40, carbono também apenas 1, 12, e oxigênio, que tem 3, eu multiplico a massa do oxigênio por 3, e o valor vai dar 48. Portanto, a massa molar disso tudo aqui, pessoal, vai ser a soma desses valores que acabamos de encontrar. Então, a massa molar do carbonato de cálcio, que é o CaCO3, é 40 mais 12 mais 48, que dá o valor de 100. Significa que se eu precisar pesar para uma reação química, que isso é só a introdução agora que nós vamos aprofundar, né? Se eu precisar pesar 1 mol de carbonato de cálcio, eu não tenho um equipamento em que ele determine exatamente 1 mol, mas se eu souber que 1 mol tem 100 gramas, eu posso simplesmente ir no laboratório e na balança e pesar 100 gramas desse material. A água não está aqui nesse exemplo, mas vocês podem fazer, né? A água é H2O. Então, a mesma forma, vocês vêm aqui, tem hidrogênio e oxigênio. Quantos hidrogênios tem na água? 2. Então, eu vou lá na tabela periódica e eu vejo que a massa do hidrogênio é 1, tá? É 1, só que tem 2 na molécula. Então, vai ser 1 vezes 2, vai dar igual a 2. E o oxigênio é 16. Então, a massa total da molécula de H2O é 16 mais 2, que é igual a 18 gramas por mol. Então, se eu preciso de 1 mol de água, eu vou lá no laboratório e vou pesar 18 gramas. E se eu preciso de 2 mols de água? 1 mol são 18 gramas, 2 mols serão 18 vezes 2, que é 36, tá bom? Então, aqui, a gente, esse conhecimento da massa molar, ele é fundamental, porque a gente vai sair de uma linguagem, que é de onde a gente vai partir, onde qualquer pessoa que precisa desenvolver um novo produto, que desenvolve esses produtos numa indústria, ou, por exemplo, pessoas que trabalham com medicamentos, né? Se eu for comprar na farmácia um medicamento, eu não vou me referir ao medicamento como mol, né? Para o farmacêutico, eu não vou pedir 1 mol de paracetamol ou 2 mols. Mas, com certeza, quem desenvolveu o paracetamol, ele precisou desse conhecimento, tá? Tudo aquilo que é formado a partir da reação química, que é tudo, né? As reações químicas, elas são inúmeras, infinitas dentro do nosso organismo, enfim, na natureza, para desenvolver produtos, ela não está só dentro do laboratório. Então, esse conhecimento que nós estamos adquirindo agora nesse momento, ele vai ser fundamental para a gente sair de uma linguagem bem fundamental e vir para uma linguagem mais palpável aqui, quando falamos em gramas, tá? Então, eu vou querer que vocês façam da mesma forma que eu fiz este exemplo e o anterior, né, e os anteriores do slide anterior. Vocês vão realizar o cálculo da massa molar para essas substâncias aqui.
Só vou trazer agora para esses 3 exemplos aqui, ó, que são cátions, né, e ânions, pessoal, com carga, elementos com carga, o cálculo de vocês não vai mudar nada, porque nós estamos calculando massa, tá? Então, relembrando, aqui, ó, ânions e cátions significa o quê? Que houve perda ou ganho de elétrons. Mas vamos lembrar que os elétrons, eles apresentam uma massa desprezível. Eles são muito, muito, muito pequenos, a gente desconsidera a massa deles. Então, eles não interferem na massa de uma substância, tá? Então, isso aqui, ó, essa carga -1, -3 ou +1, ela não fará diferença nos cálculos, ok? Então, agora eu vou finalizar essa parte da aula aqui e vou aguardar que vocês façam esses exercícios. É fundamental saber calcular massa molar, pessoal, para os próximos, para a gente dar continuidade aos estudos da química nesse semestre e nos próximos. Esse conhecimento aqui, ele é base para todos os próximos. Então, se você não entendeu, eu aguardo o seu retorno, leia, reveja essa aula quantas vezes for necessário, entre em contato comigo, entre em contato entre vocês para tirar essas dúvidas. É fundamental, não tem como entender os próximos passos, que nós ainda nem aprofundamos, né, em reações químicas. É impossível estudar reação química se vocês não souberem calcular a massa molar das substâncias usando essa forma que eu estou falando para vocês aqui na aula.